Boa noite a todos, meu nome é William, a gente está aqui hoje para entrevistar o professor Fernando Takeu. Eu estou no 7º período de Ciências Contábeis. Hoje a gente veio falar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida e é um assunto muito importante, que é sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física. Boa noite, eu sou a Nicole, também sou aluna do 7º período de Ciências Contábeis e a gente tem que lembrar das datas do imposto de renda que a gente faz daqui na Fama. Dia 15, dia 29 do 4 e dia 13 e dia 27 do 5. Beleza, vamos dar início a algumas perguntas, mas primeiramente eu gostaria que o professor Fernando Takeu se apresentasse um pouquinho para a galera. Boa noite, meu nome é Fernando Takeu Harano, sou professor aqui na instituição há 18 anos. Faz 18 anos que eu visto a camisa aqui da faculdade. E em 2022, a Fama estabeleceu uma parceria com a Receita Federal, tá? Na onde a gente prestaria serviços da elaboração da declaração do imposto de renda para a população. Então, para as pessoas interessadas, elas precisam trazer documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, informe de rendimento, que é aquela folha em que todo trabalhador recebe no final do ano, constando todos os rendimentos de todo o ano dele. Precisa também dos informes de rendimento bancário, tá? E precisa, por exemplo, se for aposentado, do extrato do INSS também. O senhor falou dos documentos, quais documentos a pessoa precisa trazer, mas quem é obrigado a declarar imposto de renda no ano de 2025? Bom, a obrigatoriedade ela está para pessoas que receberam no ano valores superiores a R$ 33.888 ou tiver atividade rural superior a R$ 169.440 ou possuem de bens, né, de patrimônio, valores acima de 800 mil. E também aquelas pessoas que têm aquisição de renda variável, ou seja, de ações, essas são obrigadas a declarar. E faltou também uma documentação no tópico anterior, que é assim, pessoas que têm bens para trazer os recibos dos bens para cadastro na própria declaração. E qual que é o prazo para entregar a declaração? O prazo nesse ano ele começou no dia 17 de março e vai encerrar em 30 de maio, às 23h59. Passou disso, não pega mais? Vou fazer, depois disso, quem declarou, eu declaro. Quais são as formas disponíveis para fazer a declaração? Bom, as formas nós temos as declarações pré-preenchidas, que é no site lá do Gov, tá? E temos também um programa gerador da declaração, um PGV, que esse daí a gente baixa no download e faz. Então essas são as duas formas que a gente tem. E quais são as principais mudanças que tem no imposto de renda em 2025? Bom, as principais mudanças é que aumentou o valor da isenção, né? Por exemplo, antes a isenção era até X valor. Agora quem ganha mais já está isento também. Agora uma pergunta interessante que muita gente tem curiosidade, quais são as despesas que podem ajudar a deduzir a declaração ali, pagar um pouquinho menos? Sim, as despesas nós temos tanto despesas médicas, tanto do declarante quanto do seu dependente. Lembrando, o dependente não pode ter, de forma alguma, ter sido registrado no trabalho durante o ano passado, tá? Ou para ser dependente, ou a pessoa ela tem que ter algum problema de saúde, ou, por exemplo, ele fala assim, mas eles não têm rendimento? Pode ter. Pode ter uma bolsa de estudo, pode ter uma mesada dos pais, tá? Mas isso daí não tem o registro em outra empresa. Por não ter o registro em outra empresa, ele se torna dependente. Então, nesse caso aí, tem a dependência. E qual foi a pergunta mesmo que você tinha feito? Quais são as despesas fazíveis da declaração? Então, as despesas são despesas médicas relacionadas ao titular e ao dependente e também despesas com instrução educacional. Lembrando que instrução educacional é a educação básica. Por exemplo, não pode ser cursinho, não pode ser educação de línguas, tá? E
também você pode deduzir pensão alimentícia. Se você paga pensão alimentícia, você pode pedir para deduzir. E lembrando que tem uma dedução também, por exemplo, aqueles que possuem filhos, que tenham dependentes, já tem uma dedução boa só na declaração desses filhos dependentes. E quem tem a prioridade na restituição do imposto de renda? Normalmente são os idosos, tá? Aqueles que preencheram via a declaração pré-preenchida do Gov e também a pessoas que têm a maior carga de trabalho na área da educação. Agora, quais são ali, tipo assim, se a gente deixar de declarar, se a gente demorar a declarar, quais são os problemas que traz para a gente? Bom, aí nesse caso a gente vai estar, além de elaborando a declaração do imposto de renda, nos anos anteriores a gente teve bastante procura de pessoas que estavam com CPF irregular. Aí a gente vai fazer a consulta do CPF para identificar se é por falta de pagamento de alguma conta ou se é por falta da não entrega da declaração. Se for a não entrega da declaração de anos anteriores, a gente faz a declaração, tá, nos programas respectivos. Só lembrando que, por não ter entregue, tem multa, tá? Então a pessoa que já veio aqui, teve que entregar, não entregou, vai vir para a gente fazer, só que vai receber uma multinha para pagar no banco. Certo. E sobre a malha fina, tem como evitar? Evitar a malha fina é o seguinte, é lançar tudo com muita atenção, não inventar dados, porque pode ser assim, eu recebo aluguel. Esse aluguel eu devo declarar. Aí eu ponho na minha cabeça, aí não vou declarar, porque quanto mais renda eu tenho, mais imposto eu pago. Aí eu não declaro, só que eu esqueço que o meu inquilino vai declarar. Aí ele declara, aí pega o meu CDF na declaração dele e o dele no meu, que não existe. Aí cai na maré fina. Então, eu aconselho não fazerem nada de incorreto. Porque pode ser que a Receita não te olhe, mas pode ser que ela esteja olhando. Melhor prevenir. Cruzamento dos dados. Pessoas acometidas com câncer têm direito à isenção? Sim, quando o câncer acontece na pessoa, ela pode estar em tratamento ou já pode ter a doença totalmente curada, tá? Só que ela tem isenção. Só que isenção que eu falo não precisa declarar. Se a pessoa tiver que pagar imposto de renda, por exemplo, assim, ela recebe por mês X valor, e esse X valor não dá o imposto de renda retido da fonte. Então ela vai ter que pagar no final. Nesse caso, é aconselhado a ela não declarar, mas somente se tiver câncer. E o câncer é somente para aposentados e pensionistas, tá? Não é para, vamos dizer assim, um trabalhador de uma empresa normal. Se for aposentado e pensionista, ele é isento, tá? Só que tem algumas aposentadorias em que tem a retenção do imposto. Ou seja, todo mês, no seu pagamento, tem um imposto retido. E esse imposto retido, no final, ele vira um imposto a restituir. Então, mesmo se a pessoa teve câncer e está isenta, se ela tem imposto a restituir, eu aconselho fazer a declaração para poder reaver essa parte do dinheiro já pago anteriormente. Certo. Raquel, e aí os proprietários de empresas e quem recebe pensão, eles são obrigados a declarar? Sim, porque dependendo da atividade da empresa, vamos dizer assim, o declarante ele tem que mostrar que ele recebe os dividendos no final. Então, só ele ter uma pessoa jurídica no nome, dependendo da legislação que trata desse tipo de pessoa jurídica, ele é obrigado. E no caso que você fala assim, é pensão ou doação? Pensão. 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 Bom, vamos trocar isso daí por herança. Então, vamos trocar por herança. No caso de herança, por exemplo, eu nunca tive que declarar, mas recebi uma herança. Vou ter que declarar. Vou pagar sobre a herança? O que vocês acham? Eu acho que não, porque até agora não estava no meu nome.
Não tinha, eu não tinha. Eu não tinha, mas Se eu der esse ano, você vai pagar só ano que vem. A herança entra no campo isento e não tributável, então ela não é tributada. Só que tem um problema. Você vendeu ela, ela passa a ser tributável. Então, para você não pagar nada de herança, você tem que receber e ficar com ela que é. Se você passar para frente, você paga. Então, que recebeu a doação em mês, tem como declarar? É obrigado. É obrigado. É obrigado. Tanto a pessoa que doou quanto a pessoa que recebeu a doação. Por que eu falo que é obrigado? Por exemplo, eu recebi uma doação. Eu tenho que declarar. Porque se eu não declaro e futuramente eu vou gastar esse dinheiro para comprar outra coisa, como é que eu vou provar a entrada desse dinheiro? Então eu tenho que mostrar de onde que veio. E quem me doou tem que mostrar a saída do dinheiro. Ele tem que falar assim, ó, a minha saída aconteceu porque eu doei para fulano. Então tem que ser tudo detalhado. Eu queria, o último tópico agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a doação do imposto de renda. Bom, a doação ela acontece da seguinte forma, tá? Supondo que eu tenho um imposto para pagar. Eu tenho tipo assim 100 mil para pagar. É dinheiro para caramba. Então 100 mil. E aí eu falo assim, mas eu quero doar parte desse meu pagamento para uma instituição de caridade. Aí a lei ela permite que 6% desse valor que eu tenho que pagar, no caso vai dar 6 mil, né? 6 mil eu posso destinar para uma instituição de caridade. Então, digamos assim, quem tem muito que pagar, ou quem tem que pagar alguma coisa, se quiser destinar, ou seja, o pagamento dele vai continuar o mesmo. Ele vai ter que pagar aquele valor, né? Então, indico a destinar para alguma instituição de caridade. Pelo menos elas estarão ajudando nas duas. Isso, ajudando alguém. Bom, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos que o senhor trouxe a gente. Eu acho que tirou muitas dúvidas nessa questão que todo ano tem que fazer, quem recebe ali superior ao que vai fazer. E lembrando que as datas que a gente vai ajudar aqui na Fama são dia 15 e 29 do 4 e dia 13 e 27 do 5. E lembrando, para o pessoal trazer a documentação, ou entrar em contato com a gente aqui e sejam todos bem-vindos aqui na data da elaboração do imposto de renda. É isso aí, muito obrigado a todos. Obrigada. Vamos.